Nesse curso, que será desenvolvido por meio de videoaulas, nós vamos ver como funciona o processo de trabalho de forma simples e acessível pelo ponto de vista da empresa. E o objetivo aqui é permitir que aqueles que vão representar a empresa em juízo tenham informações que lhes permitam entender o processo de trabalho para que possam colaborar na elaboração da defesa e lidar com as audiências em uma eventual demanda trabalhista. O que eu vejo no dia a dia da advocacia é que muitas vezes a falta de compreensão das regras do jogo, se é que nós podemos chamar assim, ela acaba acarretando muita frustração e prejuízos. E nesse vídeo aula nós vamos buscar dar as ferramentas para que você entenda os riscos de uma eventual ação e possa se posicionar quanto às melhores estratégias de defesa. Eu acredito que esse material também possa ser útil para colegas advogados que estão iniciando suas carreiras ou começando a atuar na Justiça do Trabalho e que queiram ter uma primeira exposição ao processo de trabalho. Inicialmente, nós vamos ver como o processo começa do ponto de vista da empresa e as providências que devem ser tomadas para a elaboração da defesa e para o comparecimento à audiência, seja essa audiência presencial ou por meio de teleconferência. Como o processo começa? Bom, essa é uma questão de natureza complexa, pois nós podemos dizer que remotamente o processo ele começa no momento em que há um inconformismo, uma discordância, algum tipo de turbulência entre patrão e empregado ou entre prestador de serviços e tomador de serviços. E desse descontentamento pode derivar uma reclamação trabalhista. Aquela pessoa que se sente prejudicada, ela vai procurar o seu sindicato, um advogado, e daí a coisa se desenvolve. E a verdade é que na maior parte das vezes, tudo isso ocorre sem que a empresa saiba, pois em geral, depois que demite um empregado, o empregador perde o contato com essa pessoa. Já o empregado, por outro lado, não fica anunciando por aí que vai botar a empresa na justiça, como se diz popularmente. Vejam, mas não há regra. O empregado que esteja com o contrato de trabalho em vigor pode apresentar uma reclamação trabalhista. E até mesmo quem jamais foi empregado da empresa também pode ajuizar uma reclamação trabalhista. Isso, é claro, vai ser discutido no processo. Por outro lado, o processo de trabalho não está limitado a reclamações de empregados contra patrões ou de prestadores de serviços contra tomadores de serviços. Existem processos entre sindicatos, dissídios coletivos, execuções de multas e muitos outros tipos de ação. Nós não vamos enumerar aqui todas essas hipóteses, porque nesse nosso primeiro contato nós vamos nos ater a uma reclamação trabalhista imaginária, uma reclamação tradicional pelo rito ordinário, na qual um ex-empregado está demandando contra um ex-empregador. Existem outros ritos, como o rito sumaríssimo, mais simplificado, mas hoje nós vamos nos ater ao rito ordinário, que eu creio vai nos dar uma visão mais completa do processo. Nós vamos falar sobre os demais ritos em outro momento. Tudo isso considerado, para a empresa, o processo efetivamente começa quando ela vem a ter conhecimento da reclamação trabalhista e isso acontece por meio da notificação inicial. Contagem de prazos. Como nós vamos começar a falar de situações que envolvem prazos processuais, antes vamos entender como eles são contados. A CLT assim determina. Artigo 775. Os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Ou seja, se você recebeu a notificação em uma sexta-feira, o prazo vai começar a contar na segunda-feira. Já se você foi notificado numa quinta-feira, para um prazo de 5 dias, por exemplo, a contagem do prazo vai se iniciar na sexta-feira, o dia seguinte, vai pular o sábado e domingo, recomeçar na segunda-feira e terminar na quinta-feira da semana seguinte. Notificação inicial. Como eu comentei antes, para a empresa o processo efetivamente começa quando ela vem a ter conhecimento da reclamação trabalhista. E isso ocorre por meio da notificação inicial ou citação. CLT, artigo 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando-o, ao mesmo tempo, para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, incerto no Jornal Oficial, ou no que publicar o expediente forense, ou na falta, afixado na sede da junta ou juízo. A CLT usa o termo notificação, mas ele equivale à citação no processo civil. Com essa notificação inicial, a empresa, ou ré, ou reclamada, ela efetivamente toma conhecimento de que responde a uma reclamação trabalhista. Para muitos empresários,
Como é natural, esse é um momento bastante delicado. Nós muitas vezes vemos reações de raiva, incredulidade, inconformismo. Como ele pode fazer isso comigo? Eu ajudei tanto esse rapaz. Como ela teve coragem de entrar com uma ação contra mim? Receber uma notificação desperta talvez o mesmo sentimento que receber uma multa pelo correio, um desconforto. Mas o processo deve ser enfrentado de forma não emocional se nós desejarmos obter os melhores resultados. O que é importante sabermos é que, como regra, a notificação inicial é feita por via postal. Um engano comum e recorrente é a reclamada imaginar que, se ela não for notificada diretamente pela pessoa que considera responsável, seja um gerente, um diretor ou até mesmo a recepcionista da empresa, essa notificação não terá validade. Mas atenção, muita atenção aqui. Apesar dessa percepção popular, é entendimento sedimentado na Justiça do Trabalho que basta essa notificação ser recebida no endereço da reclamada. Ela pode ser recebida por vigias, porteiros, familiares do reclamado, qualquer outro empregado que esteja ali no momento que tenha atendido ao carteiro, por exemplo, se a recepcionista tiver saído para ir ao banheiro ou para almoçar. Em suma, quem estiver disponível para atendê-lo. É pacífico para o judiciário trabalhista que não se aplica o princípio da pessoalidade quanto à notificação inicial. Então vamos imaginar o seguinte: o porteiro, na recepção do prédio, recebeu a notificação e deixou ela na gaveta da portaria. Para a Justiça do Trabalho, essa notificação foi válida e vai caber à empresa tentar discutir qualquer prejuízo com o condomínio ou até mesmo com o porteiro em questão. Mas a verdade é que uma situação como essa deixa poucas expectativas para a reclamada. Mas, por outro lado, se a empresa puder demonstrar que quem recebeu a notificação não é seu empregado, não é empregado do condomínio ou sequer um prestador de serviços, mas sim apenas um terceiro que nada tinha a fazer ali, ela vai ter uma base boa para discutir a validade dessa notificação. Aqui, o melhor a fazer é investir em treinamento e informação para que todos aqueles que sejam potenciais receptores de correspondências entendam a importância enorme de qualquer notificação ou documento oficial e as consequências gravíssimas que podem advir de qualquer lapso quanto ao manuseio desses documentos. Do que trata a reclamação? Tem um prazo? Bom, passado esse primeiro momento, possivelmente forte emoção, você vai precisar saber do que trata a reclamação. O que o reclamante quer? Antigamente, antes do advento do processo eletrônico, com a notificação inicial ou citação, a reclamada recebia uma cópia física da petição inicial. A petição inicial é o documento com o qual o reclamante dá início ao processo. Lá deve estar a qualificação das partes, uma explicação, ainda que breve, dos motivos da reclamação, os pedidos e os valores que o reclamante pretende receber. Ao protocolar a petição inicial ou dar entrada, como nós costumamos dizer, o processo passa a existir formalmente e a reclamação é distribuída por sorteio para uma das varas da jurisdição. Se houver apenas uma vara na localidade, não vai haver sorteio, evidentemente. Hoje em dia o processo é eletrônico, mas a notificação ainda tem que ser feita como regra via postal. Só que a petição inicial não vem mais impressa para a ré. Se a reclamada criar dificuldade para receber a notificação ou se não for encontrada, aí sim vai ser feita a citação por edital. Esse edital é a publicação na imprensa oficial. Se você já tem um advogado, ele poderá obter para você a cópia da petição inicial. Mas se você não tiver ainda, ou se desejar obter a inicial por conta própria, na notificação há um link e um código de acesso para que você possa ter vista da petição e dos documentos juntados pelo reclamante. E você consegue fazer isso sem ter que se logar no sistema do PJE, que é o sistema no qual ocorre o processo eletrônico. E vamos ver como isso funciona na prática. Vocês estão vendo um exemplo de notificação e eu mascarei os dados para proteger a privacidade dos envolvidos nesse processo, que é um processo verdadeiro. Vocês podem ver que há o endereço eletrônico, e o código para o acesso. Se você estiver experimentando dificuldades para acessar o sistema, eu recomendo que você tente outros navegadores. Tá? O PJE é um sistema temperamental. Aqui nesse exemplo eu estou usando o Edge. Então nós digitamos o link, vai abrir uma página específica para que seja digitado o código que está ali na notificação. Se der tudo certo, vai aparecer para você a notificação inicial e todos os documentos que o reclamante juntou. Simples assim.
Essa notificação ela também indica a data designada para audiência, para a qual você deve ficar atento. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o atendimento presencial está suspenso no Judiciário Trabalhista. Como consequência, não estão sendo realizadas audiências presenciais. Para que a Justiça não paralisasse as suas atividades, alguns modelos novos eles estão sendo experimentados para permitir justamente que os processos possam andar. Isso está sendo feito com base no CPC e em atos do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, ao contrário da notificação inicial tradicional, você pode acabar recebendo uma notificação para uma audiência virtual, ou então determinando que você diga se tem interesse em fazer acordo, dizendo para você apresentar defesa escrita, independentemente da realização de audiência, e outras hipóteses. Seja como for, é imperativo que sejam compreendidas as instruções do juízo e que não sejam perdidos quaisquer prazos que estejam discriminados na notificação. Para isso é importante que você esteja devidamente orientado e assistido por um advogado. Olha, quanto antes o advogado entrar no circuito, melhor. Nós vamos falar sobre essas providências em detalhe ao longo das nossas aulas. Se você ficou comigo até agora e achou útil o conteúdo, eu peço que você dê o seu like, se inscreva no canal e na próxima semana nós vamos falar sobre o quinquídio, a exceção de incompetência em razão do lugar e a relação entre cliente e advogado. Até lá!